Brasília, 9 horas. Muito bom dia, saudação a você, minha amiga, saudação a você, meu amigo. 9 horas em Brasília, em Assis também 9 horas. A saudação a você, minha amiga, a você, meu amigo, ouvintes, telespectadores, acompanhantes dessa nossa transmissão ao vivo. É o Livre para Falar, português livre para falar, a partir desta segunda-feira em duas edições, 9 horas da manhã, das 9 horas da manhã e das 9 às 9:30 da manhã. E à noite, 19 horas, lembre-se, 19 horas em Brasília, 19 horas em Assis, português livre para falar. Você é minha convidada, você é meu convidado. A partir desta segunda-feira, 2 transmissões ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã, das 9 às 9:30 da manhã, e também às 19 horas. 19 horas às 19:30, português livre para falar. Muito obrigado a cada um de vocês que já está acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Hoje já estamos, inclusive, com assessoria para talvez hoje à noite transmitir ao vivo tanto no Facebook como no Instagram e talvez até no YouTube. Ou seja, todas as redes sociais vamos levar português livre para falar. Bem, hoje é segunda-feira, começo de semana, e o objetivo dessa transmissão, primeiro, é trazer algumas informações dos fatos que acontecem em nossa cidade. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro, nós estamos na primavera. Hoje comemora-se o Dia Mundial contra a Raiva. Contra a raiva. Será contra o ódio dos outros? Independentemente qual tipo de raiva, hoje é o Dia Mundial contra a Raiva. Nesta segunda-feira estamos na primavera, mas com tempo de verão. Ontem um calor danado em toda a cidade de Assis. Por sorte, nós tivemos um pouquinho de chuva à noite, mais relâmpago, mais trovão do que chuva, na verdade, mas já dá uma refrescada, pelo menos na madrugada. No entanto, hoje o dia já amanheceu bastante. A temperatura nesta segunda-feira, minha amiga, meu amigo, gira em torno de 21 graus a 35 graus, e a tendência é aumentar. A tendência é aumentar a temperatura nos próximos dias da semana. O cuidado, água, líquido. Essa é a lei da sombra, claro, né? A você, minha amiga, você, meu amigo que trabalha no sol, proteja-se na sombra quando puder. E eu fico pensando aqui, né, minha amiga, meu amigo, é a vida daqueles que trabalham num sol como esse e não tem como se proteger. Eles ainda trabalham no corte de cana, mas vamos... As pessoas que, por exemplo, estão varrendo rua nesse momento, estão trabalhando como servente, ainda a obra em construção, não tem como se proteger, não tem uma sombra. Então todo cuidado é importante, beber bastante líquido, água, proteger-se do sol, para evitar não apenas doenças na pele, como também outros problemas mais graves. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro, a temperatura, como eu disse, oscilando em 21 e 31 graus. A semana começa quente, com altas temperaturas, mas também começa com notícias boas para a nossa região. Nós sabemos que a esperança de muitos aqui em Assis tem sido o quê? Ganhar prêmio no final de semana.
quando acontece o sorteio do Hiper Saúde Bauru. É o famoso Bauru Cap, muita gente ainda chama de Bauru Cap. E neste final de semana, minha amiga, meu amigo, teve muito assisense comemorando. Muito, aliás, Assis é uma cidade com bastante sorte em se tratando de sorteio do Hiper Saúde Bauru. Neste domingo, ontem, dia 27 de setembro, saíram para Assis 6 carros 0 quilômetro e mais R$30 mil e mais 2 giros da sorte de R$2 mil cada. No total foram R$394 mil sorteados para Assis. Você quer saber quem faturou? Já deve estar lá em Bauru essa hora para daqui a pouquinho tirar a fotografia, para aparecer amanhã com a chave dos carros, etc. e tal. No Giro da Sorte ontem faturaram R$2 mil. O Rodrigo Teixeira, que mora na Vila Progresso, Jardim Alvorado, né? A Jardim Alvorada, na Travessa Vitor Belo, na Vila Progresso. Ele comprou o Giro da Sorte lá no Avenida Max, no ponto de venda da Avenida Max, e faturou R$2 mil no Giro da Sorte. Já tá bom. Já livrou o final de semana R$2 mil. Outro assisense que faturou R$2 mil nesse domingo no Hiper Saúde Bauru foi o Emerson de Souza Carvalho. Ele mora no Parque das Flores, na rua Oliveiro Ramalho. E ele comprou no Gibim a sua cartela e faturou R$2 mil no Giro da Sorte. E ontem também, no Giro da Sorte em Assis, no Giro da Sorte não, já no prêmio especial do Hiper Saúde Bauru, o Jair Oliveira dos Santos, que mora no Jardim Canadá, na rua Eros Guerreiro Tangerino, ele faturou um carro, um veículo nova Fiat Strada, cabine dupla, que vale R$75 mil. R$75 mil é o prêmio avaliado. O Jair Oliveira dos Santos, que mora na rua Eros Tangerino, Guerreiro Tangerino, ele faturou um carro nova Fiat Strada e que tem um prêmio avaliado em R$75 mil. R$75 mil. Faturou o carro. Ele pode pegar o carro, a chave do carro e o carro, claro, como também pode pegar em dinheiro. Se ele pegar em dinheiro, a sugestão de prêmio é R$75 mil. Portanto, é o prêmio que vale esse nova Fiat Strada. Parabéns então ao Jair. Mas teve mais ainda, Felizardo, ontem teve mais no Hiper Saúde Bauru. O quarto e o principal prêmio ontem foi R$30 mil em dinheiro e mais 5 veículos 0 quilômetro e um Hyundai HB20. Os carros são avaliados em R$30 mil, vezes 5, 150, mais esses R$30 mil. Ou seja, não, 150 mil cada um pode ganhar só dos carros. Os carros valem R$300 mil, mais 30 mil de dinheiro. E quem vai dividir esses 5 carros e R$30 mil são os assisenses, o Erlindo Buri, que mora na rua José Paz Andrade, lá no Três Américas, e também o Luiz Carlos Gaspar, que mora no Parque das Acácias, na rua Crisântemos. São os dois ganhadores, eles vão dividir 5 veículos HB20 Hyundai e ainda R$30 mil. Montaram na grana, os dois. Eles vão dividir esse prêmio, estão em Bauru hoje para receber o prêmio. Parabéns então, parabéns a todos esses assisenses que faturaram mais prêmios ontem no Hiper Saúde Bauru. Parabéns a eles então que faturaram esses prêmios. Segunda-feira, dia 28 de setembro, é o Português Livre para Falar. A gente está participando todo dia às 9 horas da manhã e às 7 da noite, às 9 e às 19 horas. De manhã, das 9 às 9h30, que você fica sabendo as notícias do final de semana. E eu estou recebendo agora, agradecer aqui a Polícia Militar Rodoviária pela audiência e pela informação dada.
a Polícia Militar Rodoviária, que teve mais uma apreensão sendo feita nesta madrugada, uma apreensão sendo feita pela Polícia Militar Rodoviária, que tem a base operacional aqui em Assis, Nós tivemos uma apreensão sendo feita na madrugada desta segunda-feira. E qual é a apreensão? Diz a notícia aqui da 3ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária que durante patrulhamento feito na base operacional da Polícia Rodoviária, a equipe da Polícia Rodoviária abordou um veículo, um caminhão, 2 horas da manhã, um caminhão Volkswagen, modelo 30330, branco, placas de Foz do Iguaçu. A apreensão foi no quilômetro 413, na pista sentido capital. Durante a abordagem, a Polícia Militar Rodoviária questionou o condutor, o motorista, o caminhoneiro, que tem 24 anos de idade. E ele ficou nervoso na hora. O motorista, 24 anos de idade. E aí a polícia, claro, levantou a suspeita. Já que ele demonstrou nervosismo, a polícia acabou fazendo uma vistoria no caminhão. Fez uma busca no caminhão e encontrou já na cabine do caminhão 4 caixas de celulares do Paraguai, 95 telefones celulares, sem nota fiscal, claro. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Marília, nesta madrugada, onde o delegado fez lá o boletim de ocorrência por descaminho, artigo penal brasileiro. O caminhão e os 95 telefones celulares foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária e ficou apreendido pela Polícia Federal lá na cidade de Marília. O delegado registrou a ocorrência e arbitrou uma fiança no valor de R$800. O motorista pagou e vai responder ao crime em liberdade. É o Português Livre para Falar, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã e também às 19 horas. Bom dia, Maria Cristina, que está acompanhando a nossa transmissão. O ser humano devia aproveitar a lavação de mãos e lavar o coração, a mente. É um bom conselho, viu, Cristina? Um bom conselho. A Cida Faustino está acompanhando a gente. Obrigado, viu, Cida? A Benê acompanhando a gente. Obrigado, a Benê está acompanhando a gente. Bom dia. Todos aqui acompanhando a gente. Tem mais gente mandando comentários aqui, participando. Paulo Almeida acompanhando a gente. Obrigado pelos comentários que vocês estão mandando aqui nessa transmissão ao vivo. Transmissão Português Livre para Falar. E no final de semana, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os números do coronavírus em Assis. Os números não são atualizados, serão atualizados agora de manhã pela Secretaria Municipal da Saúde e nós estaremos falando às 19 horas. Quando você ouvir em Brasília, 19 horas, lembre-se que é a hora do português falar. É o Português Livre para Falar, às 9 horas da manhã e às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Então daqui a pouquinho você fica... Vamos falar já. Os números não são atuais, os números são da última sexta-feira, porque em Assis é inacreditável, mas em Assis no sábado e no domingo a gente não tem números da Covid-19, que poderiam ser números tranquilizadores, poderiam ser números preocupantes, mas são números que eram importantes ser divulgados. Mas em Assis inventaram de não divulgar nada no final de semana. É como se o vírus não circulasse no sábado e domingo em Assis, para todo mundo ficar sem qualquer informação.
São, infelizmente, dados que a gente não possui no final de semana. Bem, tivemos na sexta-feira a divulgação, depois da nossa transmissão ao vivo. Na sexta-feira nós tivemos o outro boletim sendo divulgado. O mais atual boletim diz que nós tínhamos, né? Daqui a pouquinho você fica sabendo a respeito dos novos, mas até sexta-feira eram 1.273 pessoas infectadas com a Covid-19 em Assis. 1.273. Você se lembra que na quinta-feira eram 1.262, ou seja, tivemos 11 casos novos sendo confirmados em 24 horas. É a média que tem sido. A semana passada nós tivemos um pouco acima da média. E vamos aguardar daqui a pouquinho o boletim, por volta de 10 horas da manhã, 10h30 dessa segunda-feira, a Secretaria da Saúde divulga. Tomara Deus, rezemos para que esses números sejam abaixo dessa média e que a gente comece efetivamente a descer o número de contágio e o número de casos confirmados. Vamos rezar, vamos torcer para que isso aconteça. Na sexta-feira, então, eram 1.273 pessoas infectadas. Continuamos com 23, infelizmente, mortes registradas desde o início da pandemia. Na sexta-feira, 58 pessoas estavam isoladas em casa, fazendo isolamento domiciliar, que é uma maneira de evitar o contágio, a transmissão do coronavírus. E tinha um total, isso é considerado o número de pessoas curadas, 1.192. Exames negativos desse total, 4.479. Imagine você, minha amiga, você, meu amigo, preocupado com alguns sintomas, com medo de se contaminar e principalmente contaminar os demais da família, aqueles mais vulneráveis, receber a notícia de que o resultado foi negativo. É um alívio, não? Então 4.479 pessoas tiveram primeiro a preocupação e depois o alívio com o resultado negativo. Como também tivemos muitos profissionais que fizeram por dever do ofício e por estarem na linha de frente, se submeteram aos exames e acabaram sendo felizmente negativos. Na sexta-feira nós tínhamos 5 pessoas internadas em Assis com coronavírus. É o número de sexta-feira, eu repito, daqui a pouquinho nós teremos atualizados esses números no boletim que deve ser divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde. Lamentando mais uma vez que no final de semana, no sábado e no domingo, a gente não tenha a divulgação. Isso é triste, é preocupante, porque o mínimo que a gente pede é transparência, é divulgação, é comunicação desses fatos. Muito obrigado a Marlene, que está acompanhando a gente. Muito obrigado a Marlene, ao Américo, acompanhando a nossa transmissão, ao Jairzinho lá em Panorama, no Rancho do Mano, acompanhando a Cristina. Obrigado a Benê, eu já falei, ao Marquinho Rauzeu, também, muito obrigado ao Marquinho Rauzeu, ao meu amigo Pescada acompanhando, ao Marcos, muito obrigado mesmo pela transmissão. E no final de semana, mesmo em pandemia, a vida começa a voltar quase que ao normal, pelo menos algumas atividades. E nesse final de semana nós tivemos esporte já acontecendo em Assis e fora de Assis também. O Atlético Assisense, por exemplo, que está se preparando para o Campeonato Paulista da segunda divisão, assim como o Vossen, fez um jogo ontem. Fez um jogo treino no DERAC. O campo é do DR, é do DERAC. E ontem aconteceu esse jogo amistoso. Todos sabem que os jogadores profissionais foram testados antes de começar o campeonato, serão testados também
de Covid-19 no transcorrer do campeonato. Mas ontem o Atlético Acisense fez um jogo treino no Derac, o estádio Aristeu Rocha de Carvalho em Assis, um jogo treino contra um time amador de Presidente Prudente, o Efraim. E o Acisense ganhou de 1-0. Eu falei agora há pouco com o técnico Vitor Nardi, o Vitão Vitor Nardi do Atlético Acisense. E o Acisense ganhou de 1-0, jogando com Mailon, Cícero, depois o Leandro, Cadu, Léo, depois o Murilo, Fugita, capitão Fábio, Antônio, depois Matheus Pitbull, Gabriel, depois Jorginho, Guti, depois Enzo, Diego, depois Yesley, Marquinhos, depois Vitinho e o Guto. O gol foi do Gabriel, 1-0, e tem o Clay e o Lian. Foram também jogadores que entraram nesse jogo treino do Atlético Acisense ontem no estádio Aristeu Rocha de Carvalho, o Derac, em Assis. E a pergunta é: há risco de contágio? Jogadores do Acisense foram testados, todos negativados, para continuar trabalhando, assim como é o Vossen. Mas o Vossen tem tido um comportamento diferente. Os jogadores continuam isolados. Todos eles estão lá no centro de treinamento, lá na Assis Diesel, isolados, não têm saído para a cidade, todos os jogadores do Vossen. E o Atlético Acisense, os jogadores têm sido vistos pela cidade, eles moram no hotel, saem para fazer a refeição, e ontem fizeram esse jogo treino. Fizeram o jogo treino na cidade de Assis, lá no Derac, e ganharam do time de Presidente Prudente por 1-0. E também quem voltou à atividade foi o basquete. O basquete de Assis voltou à atividade e voltou jogando lá na cidade de Sorocaba. Teve lá a Copa São Paulo, foi um final de semana concentrado, 4 times disputaram: Tatuí, Sorocaba, Osasco e Assis. E o time de Assis, do técnico Marcinho Cantac, depois de todo esse período de interrupção, de suspensão, voltaram a treinar com todos os protocolos de saúde e foram para Sorocaba com a intenção de buscar o título, mas não deu certo. O time já acabou perdendo na partida de estreia. Na partida de estreia, acabou perdendo, e por um placar elástico, 106-82 contra Tatuí. O jogo que aconteceu no sábado à tarde. Primeiro, 106-82. Primeiro tempo, 24-18 para Tatuí, primeiro período. Segundo período, 29-31 para Tatuí. Terceiro período, 33-12 para Tatuí. E no último período, 31-20 para Assis. O Assis Basquete jogou e perdeu com Diego Miranda, o César, o Jonathan, o Joe, o Maciel, o Felipe Santana, Lourival, Mário Pérez, Arthur Silva, Hugo Bermejo, Matheus Santos, Marcelo Santos e Luiz Fernando. E no sábado também, o Osasco venceu Sorocaba por 64-56. Foram os resultados então da rodada de sábado na cidade de Sorocaba. E tivemos também neste final de semana, no domingo nós tivemos a disputa de terceiro lugar, Assis jogando contra a Liga Sorocabana, o time de Sorocaba. O jogo que aconteceu neste domingo, no final de semana, neste domingo às 11 horas da manhã. Nós tivemos a participação de Assis, que acabou perdendo também. Perdeu para a Liga Sorocabana neste domingo, 11 horas da manhã. O Assis Basquete, na disputa do terceiro lugar, jogou contra a Liga Sorocabana e perdeu por 63-56. São então os resultados do basquete e também do futebol
profissional. O Atlético Acisense empatando neste final de semana, ganhando do time do Efraim, um time amador de Presidente Prudente, e o basquete perdendo os dois jogos neste final de semana. E em Sorocaba, a Copa São Paulo, 4 times, o Osasco foi campeão, ficou em primeiro lugar, campeão. Segundo lugar ficou com o Tatuí, terceiro lugar para Sorocaba e o quarto e último lugar para o time de Assis. É o basquete voltando à sua normalidade, lembrando que em Sorocaba não teve torcida no ginásio. Aliás, o Campeonato Paulista de Basquete não vai ter torcedor no ginásio. Por falar em ginásio, e o Jairão? O ginásio de esporte Jairo Ferreira dos Santos. Aliás, quem foi Jairo Ferreira dos Santos? Um pouquinho de cultura para quem não sabe. Tive o prazer de trabalhar com... Era o Jairinho, a gente chamava ele de Jairinho. Mas como o ginásio ficou grande, o maior da cidade, puseram o nome de Jairão. Mas Jairo Ferreira dos Santos era conhecido como Jairinho. Ele trabalhava em construtora e era comentarista de futebol. Trabalhei com ele na Rádio Cultura, trabalhei com ele na Rádio Difusora. Aliás, um bom comentarista de futebol. Ele que acompanhava o Vossen em vários jogos do Campeonato Paulista, aquela época intermediária, depois segunda divisão, enfim. Jairo Ferreira dos Santos virou o nome de ginásio de esportes. E o ginásio, que já recebeu público aí superior a 6 mil pessoas, público não apenas para acompanhar partidas de futsal, como de basquete principalmente, público que também foi ao ginásio com a ilusão da casa própria. Você se lembra, meu amigo, minha amiga, aquelas milhares de pessoas que foram lá na manhã para assistir aquele circo montado no Jairão. Vamos agora chamar para o primeiro sorteio das casinhas da Prumar. Tá, e tira o papelzinho, a bolinha, e aparece lá uma senhora. Assim como milhares de pessoas iludidas que foram lá no ginásio Jairo Ferreira dos Santos, o Jairão, acreditando na possibilidade do sonho se transformar em realidade da casa própria. Ficaram até agora e estão até agora esperando. Estão lá, esperando. Muitos já até, imagino, morreram. Outros já esqueceram. O sonho não vai virar realidade mesmo. Estão lá tristes e nada. Quem sabe agora, véspera de eleição, aparece novamente a promessa. Mas eu falava do ginásio, o ginásio Jairo Ferreira dos Santos, que foi reformado com dinheiro público para ser inaugurado ou reinaugurado nos Jogos Regionais de 2019. E que papelão! Na véspera da abertura do Jairão, descobriram que não poderia usar a quadra. O ginásio foi usado, tanto que teve a abertura dos jogos, mas a quadra não pode usar. Fizeram uma lambança e não conseguiram deixar a quadra do Jairão em condições de uso. Está até hoje sem condição de uso para futsal, para basquete, para vôlei. Fizeram nos jogos regionais, colocaram um tatame lá para as disputas de judô. Apenas isso. Mas está lá o Jairão, há mais de um ano, sem ter condições de uso. Seria bom, né? Estão pintando, fazendo maquiagem de tudo quanto é obra pública na cidade de Assis. Seria bom que tivéssemos também a possibilidade de ter um ginásio em condições de uso. Mas continuamos esperando o ginásio Jairo Ferreira dos Santos. Agora também não dá nem... Mas poderia ter jogo, né? Poderia ter jogo do Campeonato Paulista de Basquete, poderia a equipe estar treinando com todas as medidas de segurança. Bom, mas no final de semana, então, nós tivemos a volta do futebol em Assis, com o Atlético Acisense jogando amistosamente
no estádio do Derac, e tivemos também o basquete jogando em Sorocaba, perdeu os 2 jogos, voltou com a lanterninha da Copa São Paulo, mas é o começo, o time está recomeçando, assim como os outros, e se preparando. O que importa é ter atuado de maneira segura, principalmente com relação à saúde. Muito bem, minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao final dessa transmissão ao vivo. É o Português Livre para Falar. Segunda a sexta-feira, 9 horas da manhã e 19 horas. Lembre-se, quando você ouvir no seu rádio em Brasília, 19 horas, é porque em Assis, 19 horas, o Português Livre para Falar vai comentar. Aliás, hoje e à noite nós vamos falar sobre política, né? Vamos falar sobre eleição, as candidaturas todas já pedindo registro, tem muita novidade. Você vai se espantar. Aliás, se você ver a relação dos candidatos a vereador, você vai se espantar, vai se assustar. Tem alguns nomes, tudo ainda depende de registro. A justiça ainda depende de autorizar, todos os pedidos estão em julgamento. Assim que for autorizado, aí efetivamente todos são candidatos. Mas você vai se surpreender com os nomes de muitos candidatos a vereador. Tem muito candidato e candidata a vereador na cidade de Assis. Bem, nós vamos terminar a nossa transmissão, infelizmente, com aquela informação que a gente prometeu dar todo final de transmissão, que são os sepultamentos programados para o dia, nesta segunda-feira, dia 28 de setembro. Sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 28 de setembro. O senhor Jesuíno Lino da Silva, de 83 anos de idade, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10 horas da manhã. O sepultamento marcado para as 10h30 da manhã no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis. Às 14 horas será sepultada a senhora Alzira Belchamp Leme, de 78 anos de idade, antiga moradora da Vila Xavier, ali na rua José Teodoro, na esquina da Escola João Mendes Júnior. Alzira Belchamp Leme, de 78 anos de idade, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30, à 1h30 da tarde, e o sepultamento programado para as 14 horas. Em Cândido Mota será sepultada Cleusa Buzo Corati. O corpo está sendo velado no velório municipal de Cândido Mota. Com esta informação, nós concluímos mais um programa Acorda Assis. E prometemos voltar a Acorda Assis, você ouvia na Rádio Interativa. Aqui é o Português Livre para Falar. Toda manhã, às 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e à noite às 19 horas. Muito obrigado a todos pela audiência. E prometemos voltar hoje, segunda-feira, às 19 horas. E lembre-se, quando você ouvir em Brasília, 19 horas, é porque o português está livre para falar aqui na sua transmissão. Muito obrigado a todos pela audiência. E prometemos voltar então às 19 horas. Um abraço, meu amigo. Se for sair, minha amiga, use máscara. Use máscara se for sair, e saia só o necessário para trabalhar aquilo que é necessário. Vamos evitar aglomeração. Esse negocinho de churrasquinho em bar, de candidato pagando, pode custar caro. Nós estamos na fase amarela, meu amigo, mas o vírus continua. Sabe o que significa a fase amarela? Que tem leito de UTI vago. Você não quer ocupar esse leito, né? Você não quer que alguém da sua família seja contaminado e ocupe esse leito. Então
Então vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar. Tem que sair? Vamos sair, mas com cuidado, com máscara. Vamos usar máscara. Álcool em gel assim que for tocar ou que tocou algum objeto de uso coletivo. Muito obrigado. Cuide-se. Prometemos voltar então às 19 horas. Um abraço a você, minha amiga, um abraço para você, meu amigo. Cuide-se e até. Fui!